Ok, gente? Estamos começando mais uma aula. Vamos pedir a direção do Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor fale ao nosso espírito essa noite. Não só aqui, mas você que está pela internet também. Vamos continuar no mover do Espírito Santo para que ele possa interceder por nós e trazer a mensagem celestial. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, precisamos do resplendor da glória de Cristo, porque Ele é o resplendor da glória do Pai. Amém. E precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito seja manifestado, a glória de Deus seja vista no coração, no espírito de cada um que está neste lugar, em vários outros lugares através da rede, da internet. Precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito tenha um mover diferente nesta noite, para que possamos, Senhor, experimentar a Tua perfeita vontade. Obrigado, ó Deus, abre o nosso entendimento espiritual, porque, ó Deus, sem a inspiração e a revelação, nós seremos as mesmas pessoas, não haverá transformação, não haverá entendimento. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, clamamos agora, Pai. Clamamos a Ti, Jesus, o único Deus vivo, o único Deus que se manifesta de fato, de verdade, e nos traz a verdadeira vida. Ilumina, Senhor, o Teu povo, ilumina aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão em trevas, aqueles que precisam de colírio para os olhos. Obrigado a Deus, que a honra e a glória sejam dados a Jesus, o único Deus vivo e maravilhoso a quem nós amamos. Em nome dele é que nós estamos aqui reunidos. Amém. Amém. Amém, amém, Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 4. Na última aula nós tentamos, aliás, foi um pouco tumultuado. De vez em quando acontece, temos mais crianças do que imaginamos, mas enfim, eu vou ler novamente o texto, e eu sei que a aula de hoje é uma aula assim, um tanto difícil, não é muito fácil. Eu digo isso porque não é com entendimento mental, humano, lógico. Aliás, não existe lógica nenhuma. Se eu for interpretar a Bíblia pelas emoções, pela razão e pela lógica, eu vou ficar apenas na periferia, eu não vou entender as profundezas de Deus que estão por detrás de cada palavra. Então, diz assim Apocalipse 14, versículo de 1 a 4. O apóstolo João diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos. Ou seja, essa palavra significa os que foram comprados de volta para Deus. A palavra redimido ou redenção significa comprar de volta. Ou seja, comprar de volta por alto preço, é a definição da palavra. Então, estes 144.000 que estavam cantando um cântico que ninguém pôde aprender, nós vamos ver que cântico é esse depois, diz que eles foram redimidos, comprados de volta para Deus, dentre os homens que estavam na terra. E, segundo o texto, diz, primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, eles foram os primeiros a serem comprados por Deus da terra. Significa que existem outros ainda mais. Nós vamos ver, então, pelo contexto. Vamos ver desde o início.
Logo no início da imagem, diz aqui, dessa visão de João, diz que ele viu o Monte Sião. E, obviamente, o Monte Sião referido aqui, né, não é o Monte Sião terreno, mas é o Monte Sião celestial. Ou seja, é o trono de Deus no terceiro céu. Foi isso que João viu. E veja só, para entender sobre esse Sião celestial, o trono celestial, nós temos que usar um outro texto, que é o livro que está no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 22 e 23. Nesse texto, o escritor, provavelmente o apóstolo Paulo, ele diz assim: mas tendes chegado ao Monte Sião, ok? O que ele diz lá? A cidade do Deus vivo. Esse monte é uma cidade do Deus vivo. A Jerusalém, porque a gente sabe, né? Monte Sião é em Jerusalém, mas ele diz aqui que a Jerusalém, o quê? Celestial. Vou continuar a ler. A incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Já comentei rapidamente. Universal, assembleia. E diz aqui, a igreja, essa aqui que é a parte mais importante, a igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que significa isso? Igreja dos primogênitos. Diz essa frase com outras palavras. Primogênito. A igreja dos primogênitos arrolados. Espera aí, vamos lá. No céu. Isso aqui é igual aqui. Igreja é o quê? Os que foram chamados para fora, não é isso? Pessoas que foram tiradas de um lugar para outro. Essas pessoas são os primogênitos. O que você estava falando? Não, justamente é aquela primeira igreja que vai se formar no trono, que são as primícias arrebatadas. Ou seja, então existe uma igreja no céu, é isso que o escritor está dizendo? Uhum. Já existe, então, porque ele diz aqui, mas tendes chegado, ou seja, vocês já chegaram, não é chegarão. Existe uma igreja dos primogênitos. O que era o primogênito? O primeiro filho que tinha dentro. É o filho primeiro que chega, não é isso? Uhum. Isso é óbvio. Então, os primeiros filhos que estão arrolados no céu, na Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo, é isso que o texto está dizendo, são os que foram arrebatados primeiros da igreja, ou seja, aqui na terra. Não é isso? Ainda não foram, né? Veja só, vamos ver. Eles são aqueles que foram arrebatados vivos. Por que eles foram arrebatados primeiro, vivos? Qual a razão deles terem sido arrebatados e a maioria ainda não? Por que razão? Porque eles já estavam... Porque eles amadureceram primeiro. É como numa colheita. Quando há uma colheita, lança-se a semente e algumas nascem primeiro, florescem primeiro. Aquelas que floresciam primeiro eram cortadas e apresentado primeiro ao sacerdote. Isso está lá em Levítico. Esse era o princípio. Então, eles, da mesma forma, segundo aqui, esses que foram arrebatados vivos, é porque eles já estavam maduros. E termina o texto dizendo aqui, e a Deus o juiz de todo. E ele termina dizendo que estes que
fazem parte da cidade do Deus vivo, o Sião Celestial, a Jerusalém Celestial, a Universal Assembleia. Esses primogênitos, diz aqui, são os espíritos de quê? Isso eu estou lendo o texto de Hebreus ainda. São os espíritos dos justos aperfeiçoados ou amadurecidos, que amadureceram primeiro. Toda vez que você lê na Bíblia assim, aperfeiçoado, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, não tem um texto assim? É uma tradução um pouco fraca, porque na verdade ninguém é perfeito. Perfeito significa que você não pode errar, não é isso? Quando você lê, não, eu sou perfeito. A palavra ali, na verdade, é maduro. Uma pessoa que já amadureceu na vida de Deus. Então, quem são esses justos aperfeiçoados? São os que foram amadurecidos primeiro, ou seja, são o filho varão, conforme nós já estudamos algumas aulas atrás em Apocalipse capítulo 12. Tá? Aquele, o filho varão, que estava diante de a mulher vestida de sol, nasceu o filho varão e foi arrebatado até o trono. Esse texto eu estou usando para mostrar a mesma coisa. Agora deixa eu fazer uma observação aqui. É uma observação e não uma crítica, mas uma alerta. Porque ele começa falando sobre Jerusalém daqui, sobre o Monte Sião, e quando nós começamos a estudar o livro de Hebreus, não sei se vocês estão lembrados, eu mostrei para vocês, e você pode ver isso, todas as coisas no Antigo Testamento que estavam ligados ao judaísmo, tudo era de natureza terrena. Por exemplo, entrar na terra prometida para o judeu é entrar numa terra verdadeira. Desde Abraão, quando saíram do Egito e com Moisés e Abraão e tal, e quando eles entraram em Canaã, era um lugar físico, um lugar verdadeiro. Todas as promessas do Velho Testamento, elas tinham um cunho terreno, material. E o povo, tanto é que o povo de Israel, os judeus são o povo mais rico desse mundo, não é verdade? Eles têm a riqueza dele, embora eles tenham a religião, eles são ricos porque as promessas do Velho Testamento estavam ligadas. Tanto que aqui o escritor aos Hebreus estava fazendo uma comparação, quando ele escreveu o livro, para mostrar àqueles cristãos hebreus o contraste entre as coisas celestiais, porque os judeus só estavam preocupados com as coisas terrenas. Ou seja, tanto que o sacerdote, por exemplo, ele fala primeiro, o livro de Hebreus descreve sobre o sacerdócio, não é isso? O sacerdócio de quem? De Arão, não é isso? E o sacerdócio de Arão era terreno. Por quê? Porque o sacerdote morria e tinha que ter outro sacerdote. E, na verdade, o sacerdócio dele, ele não funcionava, ele apenas cobria o pecado. Não é isso? Ou seja, cobria temporariamente por um ano, mas ele tinha que sempre fazer o sacrifício. Mas quando Jesus veio, por isso que até o Deus dos judeus era um Deus morto. Era um Deus de regras, de normas. Eles não conheceram Deus vivo. Né? Ou seja, todas as coisas, todas as sombras, os sinais no Velho Testamento eram com coisas baseadas na terra, coisas terrenas. Agora, deixa eu falar uma coisa. Da mesma forma que foi escrito para os hebreus, hoje, na igreja, hoje que eu digo já há algum tempo, nós somos, segundo a definição de Paulo, nós somos ministros de uma nova aliança. Que aliança é? Somos ministros do Espírito, não é isso? Ou seja, tudo que nós ministrarmos e recebemos de Deus tem que ser a nível quê? Espiritual. E não material e não terreno. E Paulo, como judeu, tanto que Paulo era uma pessoa muito rica,
porque ele era judeu, e ao mesmo tempo, por que você diz que ele era rico? Ele era de uma família rica. Porque ele também tinha cidadania romana. Mas como ele era judeu, ele comprou a cidadania romana. E só comprava a cidadania romana quem era de família muito rica. Tá? Então isso era uma das razões. Mas quando ele se tornou ministro da Nova Aliança, ele começou a abrir mão de tudo que ele tinha para buscar. Olha só, isso tudo. Nenhum judeu abre mão de negócio. A gente vê isso. Nós moramos aqui na Flórida e numa cidade onde, para o judeu, a coisa mais importante é dinheiro e negócio. E eles, mesmo no meio da crise, prosperam, e isso é uma bênção de Deus. Foi uma promessa que Deus deu para eles. Certo? Mas veja só, agora vamos colocar a nossa posição. Nós somos cristãos da Nova Aliança no Espírito. O nosso chamamento, portanto, é um chamamento o quê? Celestial. Nós éramos gentios, não era? Quando Deus nos chamou, não foi o mesmo chamamento para o judeu. Nós fomos chamados por um ministério que veio da onde? Do céu. Quando você foi iluminado por Deus, quando você recebeu a salvação, quando você se arrependeu dos seus pecados, esse chamamento, esse dom celestial, veio da onde? Veio aqui da terra, porque o povo judeu recebeu o chamamento que é aqui embaixo, não foi? Veio Abraão, Deus vinha através de um anjo, dava Abraão, chamou Abraão, depois chamou Moisés, sobe no monte, né, no monte Sião lá, recebe a lei, recebe isso e aquilo. Era sempre aqui de baixo. Não tinha nada a ver com as coisas celestiais. Já a igreja é o contrário. Nosso chamamento não é para receber bênçãos materiais. Não é para recebermos regras, normas, leis, nada disso. Tanto que o mesmo dia do Pentecostes foi o mesmo dia que da festa dos judeus. Que o povo recebeu a lei e o mesmo Exatamente. dia que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, era uma festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, todo mundo ia na cidade, lá em Jerusalém, levava o quê? A comida, a colheita. A colheita do que eles produziam, porque o que conta para o judeu, aliás, no mundo inteiro, é terra. Quem tem terra tem comida, tem plantação, é negócio. Então, no mesmo dia da festa dele, aconteceu o Pentecostes, que era uma festa e uma colheita, não de comida, de trigo, pelo contrário. Era que veio do céu um vento, aproveitando que você falou, veio do céu um vento impetuoso, o Espírito Santo caiu sobre ele, tanto que foi uma chuva espiritual tão grande. 3.000 pessoas descobriram. Não, antes disso, que os 120 que estavam reunidos, tremeu o lugar, e quem estava lá fora, porque eles estavam festejando, tinham gente de 14 nacionalidades diferentes, eles estavam festejando a festa da Páscoa, do Pentecostes. Estava em Jerusalém, era a festa tradicional dos judeus. Quando eles ouviram aquele barulho, correu todo mundo lá para dentro para ver. Deus estava começando um chamamento que veio do céu para a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, Moisés ou qualquer um deles, ele sempre chamou essas pessoas para trazerem regras, normas, leis, mandamentos para que o povo cumprisse, não foi isso? Ele disse, Moisés, sobe aqui, pega aqui, escreve e desce lá e diz que o povo que eles têm que cumprir isso, certo? Se eles cumprirem, serão abençoados. Se eles não cumprirem, serão amaldiçoados. Então, Deus não estava se apresentando ao povo judeu para que eles buscassem a Ele como Deus vivo. Na nova aliança, o nosso chamamento, então, em primeiro lugar, para que é? Nós não recebemos... esse é o problema. Nós pegamos a Bíblia, lemos tanto o Velho como o Novo Testamento, dizemos, olha, eu sou agora o ministro do Espírito, então
segundo isso, aqui na Bíblia diz assim, sim, você tem que cumprir isso, você tem que fazer aquilo. As mensagens não são assim? Né? Deus me chamou para dizer que você tem que... Abre aí no livro tal, se você praticar isso, praticar aquilo. Espera aí. A coisa não é assim. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso primeiro chamamento é para sermos ministros e recebermos o quê? A vida do Cristo glorificado. Nós não somos como Abraão, Moisés, que deu regras e normas para o povo cumprir. Não, pelo contrário. Esse chamamento é para o Cristo celestial e não para cumprir regras e mandamentos como o povo de Israel. Ou seja, se o meu chamamento primeiro não é para ministrar diante do Cristo celestial e nem o Cristo da lei. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, eu sou um pastor para ministrar as verdades de Deus para o povo, e o povo tem que ouvir essas verdades, eu explico quais são. Ei, não é isso. Nós caímos na mesma coisa, porque veja só, se eu não ministrar a Deus, ao Cristo celestial, e ele não ministrar o meu espírito, nós vamos estar repetindo a mesma coisa, só que agora nós não somos judeus. Aí nós pegamos tudo do Velho Testamento, transferimos e dizemos, faça isso em nome de Jesus. Mas não é assim. A coisa é bem diferente. Ou seja, se eu sou ministro, veja só, do Espírito, Paulo não diz isso? Somos ministros de uma nova aliança, não da letra. Ou seja, o que ele significa, não da letra? Não da lei, de regras, mas ministro do Espírito para proclamarmos as virtudes do Cristo celestial. Então, veja, eu não tenho que pegar regra, eu não tenho que seguir os mandamentos, eu não tenho que fazer isso. Isso é para o povo judeu. Eu tenho que ter uma comunhão com o Cristo celestial e o que ele me disser e ministrar ao meu espírito, eu passo. A igreja deveria funcionar nessa base, ou seja, os mandamentos, os rituais, eram segundo Cristo, segundo a carne. Aí, o que a gente faz? Os pastores, os líderes, as pessoas, ou o irmão que lê a Bíblia, ele diz assim, ele não busca o Cristo. Quando eu fui salvo para receber o quê? Uma comunhão com o Cristo celestial e receber dele o que ele tem para mim hoje. Mas a gente não tem essa comunhão, sabe o que a gente faz? Bem, então vamos ver quais são agora as regras para a igreja. Então nós pegamos algumas regras, o cristianismo pegou algumas coisas dos rituais e os mandamentos da velha aliança, transformou alguns que interessam e em cima desses pedem para que Deus abençoe. Batismo, ceia, né? Algumas vestimentas, algumas coisas. Ou seja, fazer a mesma coisa e colocar o nome de Deus, isso não funciona. Ou seja, se nós temos o nosso nome arrolado no céu e somos uma universal assembleia, o que significa? Que o nosso ministério, o que a igreja tem que fazer hoje, é, antes de mais nada, ou 99% das vezes, ministrar apenas as coisas o quê? Celestiais. E não... Será que a igreja faz isso? Mas qual é a mensagem que a igreja de Jesus prega nos últimos 200, 500 anos? As pessoas vão na igreja, né? E hoje? Elas sempre estão buscando a solução de problemas materiais. Precisa de uma casa, não é isso? Ela precisa comer, ela precisa vestir. Ela está buscando bênçãos materiais, como o povo de Israel. Olha, se o Senhor abençoar a minha colheita, eu vou dar o dízimo. Se o Senhor abençoar isso, eu vou ajudar o templo em Jerusalém. Então, a mesma coisa nós estamos fazendo. E nós não fomos chamados
a igreja não é um lugar para ministrar. Eu sei que é muito forte isso que eu vou falar, mas eu vou mostrar que quem disse isso foi Paulo. E a mesma coisa, então quer dizer que Deus não quer me abençoar? Ele quer, mas não fazer da igreja um ministério de coisas materiais ou emocionais, seja o que for. Pelo contrário, você quer ver uma coisa? Eu acredito que... É porque já está tão embutido isso na nossa cultura do cristianismo. Eu acredito que a coisa de ser abençoado por Deus, na verdade, como é que Deus nos abençoa? Não é uma coisa que cai do teto assim na nossa cabeça, né? Eu acredito que a forma de Deus nos abençoar é a consequência de nós sermos cheios da vida dele e crescermos nas coisas celestiais. Consequentemente, nós vamos desempenhar muito melhor o nosso trabalho, a nossa função, certo. As portas vão se abrir, as oportunidades vão chegar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa conectada com as coisas espirituais. Então isso é uma prova de que a maioria das pessoas da igreja não são uma pessoa conectada com Deus, porque elas entram na igreja, fazem filas, pedem oração, isso e aquilo, para que Deus dê essas bênçãos. Não é assim? Pastor, ore por mim, eu vou perder a cara. Ore por mim que eu vou não sei o quê. Eu preciso disso. Ora por mim. Não é assim? Prova... Tem uma falha. Tem uma falha. Ela está invertendo as coisas. Você quer ver uma coisa? Versículos que ninguém lê. Veja só. Se eu sou participante do chamamento celestial, ou seja, quando Deus me chamou, foi do céu, foi o Espírito Santo, o Cristo que está sentado à destra de Deus, foi do céu. Ele não veio aqui na terra para me chamar. Então, todo meu relacionamento com ele vai ter que ser na base celestial. Você quer ver uma coisa? Filipenses capítulo 3, versículo 17 a 21. Veja o que Paulo diz. A mesma coisa, você quer ver? Nós interpretamos errado, mas o contexto é dentro do que eu estou dizendo. Ele diz assim, Paulo escrevendo para a igreja de Filipenses. Ele fala assim, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós. Aí, quem são esses? São irmãos que tinham um pensamento judaico de bênçãos materiais. Não são falsos profetas. A gente sempre, no meio da igreja tem muitos que entram. Como Paulo escreveu o livro de Gálatas, ele diz que muitos irmãos eram falsos irmãos. Não falsos quanto a sua experiência, mas falsos quanto a sua maneira de entender a economia de Deus. Porque você acha que Paulo e eles não tinham conhecimento quando alguém entrava na igreja, que era do inimigo, não era de Deus? Sabiam facilmente. Então, eu vou ler novamente. Ele disse, Paulo está dizendo, olha, muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz, são do diabo, não amam a cruz. Não é isso que ele está dizendo. Ou seja, Jesus morreu na cruz? Morreu. E ele disse que eu também tenho que tomar o quê? A minha cruz. Para seguir. Tomar a minha cruz é negar a minha vontade, é eu estar pronto para sofrer voluntariamente, né? E quando Paulo começou a pregar isso, porque tanto no judaísmo como na igreja primitiva, estava todo mundo querendo bênção. E Paulo disse, não, a maior bênção é você negar, tomar a cruz. E os outros irmãos estavam dizendo, não é nada disso. Aliás, o que prega na igreja hoje? Irmão, vamos negar a vida da nossa alma, vamos abrir mão, vamos buscar as bênçãos celestiais. É isso que se faz? Não, nós fazemos a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui nesse contexto. São inimigos da cruz, são pessoas que dizem, não, Jesus já sofreu, eu não preciso mais o quê? Sofrer. Ele já pagou o preço, eu não preciso mais pagar o preço. São inimigos, ou seja, eles não creem na mensagem
de que eu tenho que crucificar a minha alma para poder receber as coisas celestiais. Na verdade, se você não toma a sua cruz, você está negando ela. Você está negando, por isso que você é inimigo. Não é aqui, ó, o cara do inimigo. Ele não crê na salvação. Não é isso, ele está falando com os irmãos da igreja. Você pode ver o contexto. Estava assistindo uma mensagem hoje que o rapaz fala sobre isso. Aí ele diz que nunca viu uma campanha 21 dias para eu aprender A negar alguma coisa. Exatamente isso. a negar a mim mesmo. Exatamente. Pelo contrário, as igrejas que mais crescem, numericamente falando, ali são pessoas que estão lá para conseguir as bênçãos, para conseguir isso, aquilo. Todos nós temos necessidade, mas a nossa maior necessidade é abrir mão delas. Ah, mas peraí, isso não tem nexo. Ei. Se você teve um chamamento celestial, se você é parte da igreja do Deus vivo, por que você está preocupado como judeu? Isso foi influência do judaísmo dentro da igreja. Circuncisão não era só circuncisão. A igreja de Jerusalém, Tiago e os outros, Pedro, não, para ser salvo completo tem que circuncidar. Paulo disse, não, senhor, a nossa circuncisão é no espírito. Coração. É no coração. Não é na carne. Não é terrena. Ah, não, vocês têm que guardar as festas. Paulo disse, ninguém julgue você por causa de festas, luas novas, e nem sábado, nem guardar o sábado. Porque tudo isso era soma, nós guardamos é o Cristo. Amém, Jesus. E hoje em dia, não, nós somos sabatistas. Gente, prova de que estas denominações, sabatistas, seja qual for, que pratica qualquer ritual, está buscando no judaísmo e coloca o nome de Deus ali e não funciona. Porque o que funciona eu não tenho nada disso, eu fui chamado pela fé, que é dom de Deus, eu não fiz nada, então tudo que eu receber de Deus na era da igreja tem que vir do céu. E pouca coisa tem vindo do céu na igreja hoje. Deixa eu terminar de ler. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. Muitos líderes estão pregando coisas para satisfação própria deles. Você quer ver aqui? Bezerro de ouro. E a glória deles está na sua infância. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo era radical, pois a nossa pátria está no céu. A gente fala, não, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a salvação, aleluia, isso aqui. Espera aí, o seu pátria é lugar de nascimento. As coisas que você tem como cidadão da sua pátria, né? A minha pátria é o Brasil. Então, todo relacionamento que eu tenho com a minha vida, com as coisas, são as coisas do Brasil. Não é isso? Então, ela tem o relacionamento com as coisas desse país. Então, a pátria é o lugar de origem. Paulo disse, espera aí, eu não quero me preocupar com as coisas terrenas, porque a minha pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador Jesus, o qual transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E papapá. Então, veja só. Se nós, como participantes do chamamento celestial, fomos chamados para provar o dom celestial, então todo o meu relacionamento, tudo que eu fizer em termos de Deus e de igreja hoje, tem que ser algo que vem do céu. Ou seja, o que é o dom celestial? Deixa eu apagar isso aqui, vocês vão apagar. Apagou. Peraí. Eu ainda vou... Nosso chamamento celestial. Hoje a igreja, ela está tão terrena, tão voltada para as coisas materiais, voltada para as coisas daqui, das necessidades deste mundo,
Tudo, com comer, com beber, com vestir, com satisfação emocional. A igreja, ela adapta, né? Para não perder isso. Mas veja, o nosso dom celestial, a salvação eterna, chamamento ou dom. A salvação da maioria das pessoas na igreja hoje não veio do céu. Não foi. Foi baseada num conjunto de regras, num conjunto de coisas que se oferecem, até mesmo para fugir do inferno. Mas uma pessoa que foi chamada por um dom celestial, que teve uma conversão, como Paulo, por exemplo. Um toque. Tem o toque, não pode vir nada desse mundo, nem que seja em nome da religião. Porque toda religião judaica ou cristã em cima daquilo, era sempre terreno. Se ela não vem do céu, sabe por que eu estou forçando? Porque veja só, a gente tem, é como Paulo disse, você examina se você realmente está na fé. E a fé é um dom de Deus, ela tem que ser algo que sai do trono e vem direto em mim. Se não foi assim, é como hoje, olha, vem para a igreja, olha, Deus quer te aguardar, Deus vai te levar para o céu. Quem que não quer ir para o céu? Até na mente, todo mundo quer. E o cara diz, o que eu faço? É muito simples. Até o ateu quer pro céu. Hein? Até o cara que se diz Até ateu. o maluco, todo mundo, o ateu, todo mundo quer. Na dúvida, todo mundo quer. Então nós criamos um cristianismo tão fácil. Um cristianismo que não tem quase nada de dom celestial. Vou te provar isso. Mas quando Paulo estava ali, Saulo de Tarso, um cara que conhecia a lei, o cara era 10 em matéria de religião, ele era tão zeloso que ele disse, eu vou matar esses cristãos. O sumo sacerdote disse, me dá cartas que eu vou acabar com esses caras, porque o nosso Deus é tão zeloso que esses ficam usando o nome de Deus, aí diz que Deus está com ele. Ele foi lá, no meio do caminho. O dom celestial, Jesus próprio apareceu a ele e disse, ei, por que você está me perseguindo? Veio a luz, cegou, ele disse, uau! Ele teve uma mudança radical. Metamorfose. Não, mas foi radical. Por quê? Houve um dom celestial. E mudou tanto a vida dele que ele de perseguidor se tornou perseguido e disse, glória a Deus. Só tendo um dom celestial é que você pode ter um relacionamento com Deus. Não através de regras. Nem que você recebe oração, cai no poder lá e maravilha e Deus responde. Isso não prova nada. Nada. Nem através do melhor pregador do mundo. Nem o melhor. Nada. Nada. Tem. Olha. O perdão dos pecados tem que vir do céu. Por que as pessoas, estão sempre pedindo perdão dos pecados? Porque elas, se do céu você ouvir a voz de Jesus e dizer, meu filho, eu te perdoei para sempre. Acabou. Quando eles escrevem, Hebreus 6 diz assim, é impossível aqueles, pois, que uma vez foram iluminados, receberam o dom celestial, não tem lá? Provaram o dom do Espírito Santo. E caíram, diz lá, é impossível renová-los novamente para arrependimento, porque estariam crucificando a Cristo de novo. O que Paulo estava dizendo? Nós não entendemos. Ele estava dizendo, por quê? Ele estava dizendo, em outras palavras, que o sacrifício de Jesus foi feito uma única vez, e que você, mesmo que você caia e peque, você não precisa novamente que Jesus vá morrer na cruz, porque ele já fez isso. O próprio Espírito de Deus gera o arrependimento. Exatamente. O arrependimento diário. Mas o Espírito de Deus, que gera o arrependimento, primeiro, segundo, o diário ou os outros, tem que vir da onde? Tem que vir do céu. Você acha que Jesus está sentado à destra de Deus? O homem não Descansando. pode receber coisa alguma Se do céu não lhe for dado.
Mas hoje criou-se também regras fáceis, humanas, em nome da religião, até para você ter o perdão dos pecados. E as pessoas creem na mente isso. Quer ver uma outra coisa? A justiça de Deus. O que significa justiça? Achado sem. Sem culpa. Eu vou dizer uma coisa. Justificado. Justificado. Vem da palavra justiça. Jesus é a nossa justiça, não é isso? Não é isso que Paulo diz? Que ele foi achado sem culpa. Ele foi sem culpa, ele levou a minha, ele a minha. Ou seja, diante dele eu estou justificado. Justificado. Considerado sem culpa. Você sabe de uma coisa? Os psicólogos e os pastores e todo mundo sabe que o maior problema do cristão é a culpa. Ele ainda não se acha perdoado. Ele ainda vive hoje com culpas, com sentimentos de culpas. Sabe por quê? Porque ele acha que para livrar a culpa dele, ele fez uma oração tal, ou fez isso, ou fez aquilo, a igreja falou, faça isso, um jejum, ou faça... A igreja, cada uma cria regras para tentar abafar a culpa, mas ninguém abafa a culpa. Tanto que, novamente, ele está sempre voltando à culpa. Eu não me perdoo por ter pensado ou feito isso há tantos anos, e até hoje, uma coisa que aconteceu há 20, 30, 40, 100 anos atrás, o cara continua na culpa. Espera aí. O chamamento celestial que perdoa o pecado e que me torna... Olha, se você não ouvir da boca do Cristo celestial que você não tem mais culpa, você vai viver sempre num estado de religiosidade para tentar abafar a culpa. Justiça tem que vir do céu. Entre o povo judeu, como é que é? Oferece lá, pecou? Está com culpa? Dá para o sacerdote. Não precisa fazer nada, olha que mole. O sacerdote matava lá o bezerro, ou a pomba, ou seja o que for, o boi, pegava o sangue, misturava com isso, aquilo, está resolvido. Só que não está resolvido. O coração não mudava. Não mudava nada, nem a culpa era removida, ela era coberta. Quando Jesus veio, ele disse, acabou isso. Por isso que ele é o sumo sacerdote perfeito. Hoje a salvação da maioria dos cristãos ainda é do sumo sacerdote segundo Arão, que é na base da religião. Não vou fazer isso. Vou dar uma oferta dupla hoje, quem sabe Deus se agrada e me perdoa daquilo. A gente fala do católico, mas o cristão é igual. Mas aquele que não tem culpa, você só pode ficar isento de culpa se Deus primeiro te mostrar que você tem culpa. Ele tem que dizer, você realmente merece isso. Só pode ser justificado quem for condenado primeiro. E não adianta você me dizer isso, isso, aquilo, nem o pastor, ninguém. Se você não se confrontar com Cristo celestial, você não vai mudar, não tem como, não tem como. Outra coisa, a vida, a gente fala, nós precisamos da vida de Deus, não é verdade? Nós achamos que a vida de Deus, sabe como é que é? Sabe como é que ela vem? Aí eu vou conhecer, vou ler toda a Bíblia. Vou conhecer todas as doutrinas, vou entrar no seminário. É como uma irmã me ligou. Pastor, eu tenho tanta culpa, tanta coisa, eu quero fazer a vontade de Deus, eu não sei como fazer. Eu estava num drama tremendo. Eu recebi e falei, que isso? Aí ela falou assim, eu vou entrar no seminário, porque isso vai me ajudar a resolver. Não vai resolver, vai te criar maior culpa ainda. Você tem que se confrontar com Deus. O Cristo glorificado. É o nosso chamado. Ei, hein? Vem aqui que Deus vai te falar, é verdade. Ele vai tratar. Ele vai, mas é um tratamento direto. É mesmo. E olha, Brasil no samba. eu quero a vida divina. Você quer a vida divina? Então, Deus vai ministrar direto para você. Não é ouvindo mensagem, nem estudo bíblico. Você tem que parar e confrontar com ele.
que você já tinha pregado, várias vezes de invocar, de dizer. Invocar, eu falei isso na aula, mas é o invocar. Começa, Todo dia, né? exatamente, começa pelo invocar. Anos falando de invocar. Já invocar. Mas é esse, o invocar é encurtar o caminho. Vamos supor, Jesus está aí, você invoca ele, invocou e diz, o que é? Jesus, eu quero a tua vida. Me mostra que eu sou perfeito. Se você não mostrar, se Deus não te mostrar hoje que você ainda tem muita coisa de errado, você vai viver de qualquer maneira. Só que chega numa certa situação da vida, quem foi? O irmão Maduro. Você já fica assim, uau, preciso buscar mais a Deus. Mas isso é uma coisa humana. Ninguém busca Deus, é Deus que te busca. Mas se você invocar ele, como Enoque invocou, né, que eu contei a história de Enoque, ninguém queria saber de Deus naquela época, as gerações. Enos começou a invocar, porque ele ouviu do avô, né, falou assim, puxa, meu avô contou uma história terrível, eles foram expulsos do jardim, Deus abandonou eles, e depois Deus criou, né, contou a história lá do animal, e eles foram reconciliados. E ele começou a falar do invocar. O moleque pegou aquilo e falou assim, epa, eu vou viver na base do invocar. Então, que ele viveu na base do invocar, Deus se manifestava e ele tinha comunhão direta com Deus. Né? Deus falou, opa, vem, esse vai ser arrebatado vivo. A sua alegria, você que está na igreja, a sua paz e a sua alegria, ela vem do céu ou vem daqui? Depende, pastor. Peraí, não, mas não é. Depende. Eu não tenho mais conta para pagar? Vou ficar tranquilo. Estou alegre. Não tenho mais isso, não tenho mais aquilo. O dinheiro, tem alguém doente na família? Está todo mundo bem. Isso é humano. As pessoas do mundo também passam por isso. Ganhou em dobro? Estou em paz. Estou alegre. Vou viajar. Vou para um cruzeiro. Estou alegre. O crente na igreja, consegui, estou alegre. Tal. Se a sua paz é essa, vou dizer uma coisa, ela também é terreno. Se ela não vier do céu, no momento seguinte muda. Olha, a vida muda tão rapidamente. Você que estava em paz, dinheiro sobrando, de repente, acabou o dinheiro, o filho morreu. Eu não sei o que aconteceu, você descobre que o seu filho toma droga há muito tempo, além disso ele é homossexual, você diz, não pode, é o diabo. Não é o diabo, é o... Gente... Acabar mesmo. Você vai fazer o quê? E agora? Se a paz não é o dom celestial, e se a alegria não vem dele, no meio de qualquer catástrofe, se vem do céu... Se diferente. esse não fosse realmente a essência do evangelho, se essa não fosse, então não teria muita diferença de outros. Eu não poderia pregar o evangelho, digamos, numa África da vida. Lógico, porque é um caos tremendo. Pobres, em bairros pobres, não pode. Pobres, exatamente. em sertão. Que não tem nem o que comer, não tem o que vestir. Caramba, 4, porque os caras lá vivem apoucados, mas com certeza com o evangelho eles vão aprender a ter uma paz, uma alegria que transcende aquilo. Mas essa paz e alegria, por isso que eu digo, hoje na igreja nós oferecemos salvação, paz, alegria humanas. Só que misturando o nome de Deus, Deus fica falando, cara, essa não é a paz que eu dou. Vocês têm paz provisória. Por isso que Deus muda a situação para te mostrar. Não vou lá como o mundo anda. Só abrir vou falar uma coisa rapidinho. Pode contar. Eu conheci uma missionária, também na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, quando eu me converti, e ela prega no Amazonas, em tribos indígenas e tal. E ela falou que nesses lugares, Deus, o próprio Deus, se manifesta de uma maneira, porque o índio ele só se converte vendo mesmo milagre, porque eles não têm essa coisa da gente, eu estou orando por uma casa, um carro, uma casa. Eles não têm isso. Isso é influência de judaísmo na igreja. Isso não tem no meio deles. Não tem. Eles têm aquela vidinha deles ali simples. Então ela falou que ela falou que índio que, sei lá, que era aleijado, a perna mesmo cresce, que eles só se convertiam assim.
Deus se manifestava ali. Ou seja, vinha do céu. Não era nada humano. Aliás, humanamente falando, não tinha nada. O doente ficava curado, aquilo dava luz. O morto ressuscitava. Ela falou que todas as tribos que ela ia, era só a base da cura que as coisas aconteciam, eles começavam a invocar e acreditavam em Deus e fazer, porque não tinha outra. Eles invocavam onde? No dom celestial. Ela Nós não falou, somos ela ministros invocava do Jesus e Espírito? Talvez Deus esse tinha que seja os lugares aparecer. preferidos do Espírito Santo, esses lugares. Ela falou, porque às vezes a gente não vê certos acontecimentos no nosso meio, existem, mas a gente fica. Mas Deus está se manifestando, ele se manifesta diferente, em lugar diferente, de Está forma diferente. olha, se manifestando no meio de pessoas que estão recebendo, pessoas que não têm nada, condições, alegria humana, paz humana, as coisas, conforto, nada disso, essas pessoas não têm nada, mas elas têm. Porque vem do céu. Eles não têm, mas os nossos recursos que a igreja prega vocês estão te perseguindo? Você não tem trabalho? Quem não tem trabalho hoje, está lá, ora, aí aparece um trabalho, o cara diz, agora eu estou em paz. Cuidado, não é tanto assim. Porque aquela pessoa que ganhou o trabalho demora uma semana. Pela fé não é isso. Não é. Vocês estão entendendo o foco? Eu estou insistindo porque a Jerusalém nossa não é daqui de baixo, Paulo está dizendo. A nossa Jerusalém é celestial. Você quer ver uma coisa? Se o meu dom, o meu chamamento é celestial, como ministro da nova aliança, eu tenho que adorar a Deus como? Em espírito. A minha adoração tem que ser no espírito. Vamos pegar agora a igreja. Eu não sou contra nem a favor nada. A adoração que existe na igreja, a música, o louvor e a adoração a Deus, ela é do espírito ou ela é da alma? Ou ela é de uma boa música? Porque, olha, eu vou te dizer, os melhores músicos desse mundo são mundanos, não são? É ou não é? Não, peraí, vem cá, vamos falar em termos estatísticos. As melhores bandas, as melhores músicas, as melhores vozes, você pega. Hein? É ou não é? É a nível mental, a nível terreno. É ou não é? Cara, quando vai American Idol, agora tem o Howard, não sei o quê, que pega fila, vai na cidade, quilômetros de pessoas. É difícil escolher. American Got Talent. É difícil escolher o moleque que estava lá dentro do quarto, rejeitado, chega lá e canta uma ópera. Todo mundo treme, bate de pau. Chora. O cara é um talento, é alma, não é? Aquilo é celestial? Não, o cara um gótico maluco daquele, nunca falou em Jesus. Todo mundo de menino chorando. Qual é a música celestial da igreja? Numa igreja, talvez eu não estou criticando. De Deus, o pessoal chorou. Se fosse... Miguel quer achar uma comparativa. Se fosse numa igreja, o pessoal ia falar que... E ele ia falar que é Jesus está se manifestando. Ei, você sabe de uma coisa? A Susan Bourne. A Susan Bourne, uma louca, aquela mulher era uma louca, sabia disso? Ela foi internada depois. Tinha uma voz, é um dom natural. Ei, eu não sou ministro de dom natural. A minha adoração tem que ser celestial. Tem lugar na igreja, eu vou adorar Deus, Romeu? Você pode. Eu não estou dizendo que na igreja não pode ter um coral, isso, aquilo. A pessoa pode cantar uma música. Canta, mas acabou? Agora, Espírito Santo, quero o dom celestial para te adorar. Mamma mia. E agora? O Bruno canta, o Bruno tem... Mas ele está enterrando o talento. Não, ele não está enterrando, ele tem que buscar e agora... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não for adoração no Espírito, e o Espírito Santo, ele se manifesta como ele quer. Tem que ser uma adoração acima do American Idol ou o American God. Tem que ser. Ah, não, mas a gente não estimula isso. Vai, canta direitinho, bota a nota e tal. Vai.
Tá bom, cantou, e agora? Às vezes, a gente canta, tem hinos que realmente são inspirados. Corinhos são inspirados, uma maravilha, aí te inspirou. Aí na hora que você está inspirado e você quer entrar no espírito para produzir um canto espiritual, aí o pastor fala, acabou, agora é o oferta. Pronto, cara, eu falei, meu Deus. Na hora que eu estou para entrar no êxtase, vem o cara e corta. Falando de mim, não. Não, estou falando que eu vi não, estou falando de mim. Olha, eu nem estou pensando em ninguém. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. De vez em quando eu não tenho voz, sou desagradável. Se me botarem para cantar, está ferrado. Mas olha, às vezes, eu vou contar aqui uma coisa. Às vezes, eu invoco a Deus e algumas vezes ele vem e me fala alguma coisa, algumas vezes ele vem me dar uma música, um cântico espiritual que não estou nem aí. Já contei algumas experiências, né? E é tão estranho, mas que agrada a Deus. Esse é um louvor que vem do céu. E que às vezes a gente vê, e se for um cara na igreja vai ver, já viu isso na internet? Os caras rodando igual piano, não sei o que e tal, isso aqui. Isso é maluquice. Isso é maluquice. Sabe por quê? Porque ele só vê a coisa a nível da mente. Não tem que ser assim. Se não for uma Susan coisa que cantar isso aqui, ninguém aplaude. Prova que nós estamos desconectados com as coisas do Espírito Santo. Somos ministros da... Olha só, as pessoas do Antigo Testamento estavam todas voltadas para Jerusalém terrena. O nosso é celestial. Eu vou ler o texto novamente, versículo 22 de Hebreus. Mas tendes chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você sabe qual é a diferença entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial? Mas no céu está na terra. Óbvio, você falou óbvio, mas é por isso que eu digo, a própria Bíblia dá a definição. Eu tive que voltar. Eu me lembrei da aula de Hebreus, de Gálatas. Abra em Gálatas capítulo 4, versículo 25. Eu vou te mostrar qual é a diferença de uma e de outra. Gálatas capítulo 4, versículo 25. Diz assim, 25 e 26. Porque, olha, depois de ler esse versículo, a Jerusalém terrena, segundo Paulo, ela é igual à lei que leva à escravidão. Agar, eu vou ler. Eu já estou aplicando. E a Jerusalém celestial, ela simboliza a graça e a liberdade. Você quer ver uma coisa? Paulo diz, ora, Agar, que era escrava de Abraão, está lembrado? Ele falou assim, ele não ouviu o Deus celestial porque ele não podia ouvir, tanto que Deus que vinha aparecia a ele quantas vezes? 15 vezes. Ó, tu vai ter um filho, não vou ter nada. Deus vinha do céu, na forma terrena. E eles não acreditavam, porque não podia. Eles eram... A promessa que Deus deu a Abraão, falou, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Olha para a terra, para a areia do mar. Conta quantos grãos tem, assim vai ser sua descendência. Na verdade, qual das duas descendências você gostaria de ser? A estrela do céu. Mas aí, por quê? Porque é um chamamento celestial, ela é espiritual. O chamamento do povo de Israel é terreno, grão da terra, da areia. É terra. São coisas terrenas e materiais. É profundo, Ivan. Não, peraí, eu ainda não falei nada ainda. Tanto que eu usei um outro texto de Hebreus dizendo, eles precisam de nós e nós precisamos dele na era do reino. Sabe o que Deus vai fazer na era do reino? Os judeus remanescentes, isso está na Bíblia, mas eu só vou te dizer,
os judeus remanescentes, depois de verem o grande milagre de Deus, eles vão reinar aqui na terra, durante os 1000 anos. E eles vão ensinar como, você está pensando que é brincadeira? Como administrar essa terra. E Jesus ali. Nós vamos administrar a cidade? Agora, eles vão aprender com... Não vai ter um mensalão, né? Não. O mensalão vai ficar no deserto dos cristãos que não foram arrebatados. E nós que somos ministros do Espírito, vamos trabalhar juntos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos mostrar para eles o que é uma adoração a Jesus. Porque com certeza logo eles vão olhar para Jesus, isso tudo vão crer, e vão ficar, não podemos falar nenhum nome de Yahvé. Ele disse, não, Jesus ele é nosso amado. E nós vamos aprender a administrar com ele. Você vai dizer, eu já li o texto de Hebreus. Mas eu quero pular isso. Seria muito mais. Vamos lá. Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Paulo estava usando naquela época, e você hoje é a mesma coisa. Os judeus hoje em Jerusalém, eles são escravos. Eles são terrenos. A lei e os mandamentos dele não servem para nada. Servem? Eles fazem sacrifício, vão lá, nada. Mas aí ele diz, mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Qual é o povo da... Se a igreja hoje está no louvor, está servindo a Deus com... Hoje a igreja paga o seu dízimo como judeu, porque é um negócio. O próprio pastor diz, dê o seu dízimo se você vai... O dízimo é para o judeu. Para o Jerusalém Celestial, para o ministro da Nova Aliança, não é o dízimo, é o quê? Primícias. Não. Porque hoje a igreja diz 10%. Não, veja só. Veja só. Qual é a percentagem que o povo judeu tinha que dar para Deus? Porque a lei mandava. 10%. Que era até antes da lei, mas não importa. A lei era 10%. A lei mandava. Não é isso? Tinha que circuncidar o homem, não tinha? Tinha que guardar as festas, não tinha? Tinha que dar o dízimo de tudo. Tinha que fazer uma opção de coisa. Eles eram escravos desses mandamentos, não é? Agar. Muito bem. Ministro da Nova Aliança. Quanto que eles têm que dar para Deus? Não, quanto? Hein? Eu dou 10% mais oferta. Então você é igual ao povo judeu. Então, mas é isso que eu estou dizendo. O que interessou, o cristianismo é mais esperto do que o Jacó. Senhor, se tu me abençoares de tudo, te darei o dízimo. mas peraí, Pegaram o que interessaram. Pegaram o que interessaram, peraí. A circuncisão na carne? Não, hoje não na carne, porque senão a mulher não entra, então tem que ser coração. Que bonito. Qual é o de hoje, então? Quanto você tem que dar para Deus hoje? Tudo. Depende. Veja só. Tudo que você tem hoje, para começar, pertence a Deus. É porque a gente não sabe o princípio do mordomado. Nós somos mordomos dele. Então, ele tem que dizer o que você vai dar. Não, mas aqui eu sou meio judeu. Pelo menos, você sabe, a igreja é tão tonta que ela diz, não, pelo menos se todo... E a verdade é o seguinte, se todo mundo der 10%, já está bom. Não dá. Pastor Bob Coy disse que 25% da igreja dele dá dízimo. Pastor Bob, 14% da dízimo. Ei, sabe por quê? Porque é lei. Porque se eu sou um ministro do Espírito, o Espírito Santo diz, dê isso. Um dia você dá mais. Um dia você dá mais. Com Abraão foi algo do Espírito. Foi, mas porque foi antes da lei.
o dízimo é algo do espírito, porque... Mas hoje o dízimo é 10%, pastor. Você honra. Eu estou Ele cansado fala, de né? Malaquias 10. Fala por si. Três, Eles né? falam 10. 3, 3,10. A gente usa a lei para algumas coisas que interessam e outras que não. O mínimo que um cristão tem que dar para Deus É seria 10. O mínimo. É assim que eu penso. É assim, oh Jesus e tal. E 75% dos Esse mês foi cristãos muito. nem dão. Você entendeu? Gente, eu não tô querendo dízimo de nada, não estou forçando aqui nada. Eu estou querendo dizer o seguinte: o meu chamamento tem que ser celestial. Tá, mas então fala aí que senão o povo vai... Eu- Fala qual o dízimo, Tá, então. 42%. Não é o dízimo, não pode, não pode. É trízimo. Não é trízimo, é o que Deus fala para você dar. Ah, mas aí a galera vai falar assim, mas eu não falou Não, ainda. mandou dar um Mas é esse o problema. A galera vai dizer sim, que eu não falou ainda. Então, assim, Esse se é o Deus, se problema. Deus não falar, dá 10%. Ó, eu vou dizer uma vez. Mas aí vira regra também. Eu acho que tá certo. Tem que Deus falar. Se eu falar que não dá nada, não dá nada. Não dá nada, é verdade. Deus fala pra você Não dá, e nada, olha, você vai sofrer e você. Não vai. Porque, veja, Deus Não, sempre você vai não usar precisa alguém, uma falar. pessoa, para te abençoar. Não, se você- Ele tá Se no você controle. usar Deixa o disso, diácono falar ali. se Fala, você Adriano. usar Se Deus disso, falar pra você, dá 30, você dá 10, quem vai sofrer é você, não é Deus, não é nem a igreja. Então, é você que se quer de qualquer Tudo jeito. nós vamos prestar conta. Fala, Bruno. não, eu vou- o B falou, entendeu? Não é pra você usar dessa artimanha pra não dar nada. É, Porque aí você se vai prejudicar, entendeu? Nossa, Não, isso mas aí é... quem se ferra, Exato, pô, exato. Olha, isso é pior, você já Por viu? isso que quem ouça, quem tá ouvindo essa mensagem, ouça com Cuidado. Tem que cuidado. ouvir com é isso que eu estou dizendo. Ninguém faz nada. Olha, Jesus fazia alguma coisa e ele disse, eu nunca vou fazer aqui a minha vontade. Eu não dou um passo se o Pai do céu não me dizer para fazer isso e aquilo. Ele deu exemplo para nós. Nós não precisamos, nós já temos uma religião de 1.500 anos, herdada. Olha, existem coisas no cristianismo que são tão demoníacas e que estão dentro da igreja. Você quer ver? Batismo nas águas. Eu sempre vou... Ceia. Mas ceia Paulo ensinou. Ceia Paulo ensinou. Quando Paulo ensinou em 1 Coríntios a ceia, ele repreendeu, disse, sabe de uma coisa? O ensinamento dele foi para mostrar que não era aquilo, que eles estavam até morrendo na igreja, porque eles estavam tomando ceia, mas estavam desunidos. Ele disse, vocês estão se reunindo para morrer. Isso aí também acho que... Também é isso que eu digo. Não é uma regra, uma norma, uma religião. Isso é para o povo judeu. E se você dá 10% e cumpre o ritual, você tem que cumprir... Você sabe de uma coisa? Você tem que, Cominho, né? da hortelã, você tem que cumprir todas as coisas. Porque na hora do julgamento do Tribunal de Cristo, se você agiu como querendo cumprir a lei e você não cumpriu, você vai ser o quê? Culpado. Você tem que cumprir todo. Por isso que você diz, eu não quero ser julgado na base da lei, mas na base da graça, onde tem liberdade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Jerusalém celestial, lá de cima, o qual é livre e o qual é a nossa mãe. Não, uma coisa que você está falando aí tem sentido mesmo. É, tudo tudo você está falando eu acho tem sentido. Eu acho que Mas eu tô falando assim, conseguiu porque convencer alguém. como é que então existe essa regra e, na verdade, a estatística mundial é que 7% dos evangelhos do mundo No mundo inteiro desse são, nível. exatamente. E é uma obrigatoriedade. Então, talvez se ensinassem a liberdade do espírito. No dar, 93% ia dar, 7% não ia dar porque... a liberdade do Eu espírito digo. dar. Mas também tem muito dízimo que não é contado. Conheço pessoas que falam assim, meu dízimo eu vou dar na igreja, mas eu vou ajudar essa instituição, vou ajudar essa missionária. Meu dízimo eu dou para esse missionário.
E não é contado Ah, tá. nesses 7%. Então, assim, a gente vê a verdade, ninguém sabe. Deve ser um pouco mais. Quanto que Olha, se você serve a Jerusalém Celestial, você é livre e você tem uma mãe no céu. Gente, é completo. Esse deveria ser o verdadeiro evangelho. Olha só, o que o escritor aos Hebreus estava dizendo é que os cristãos hebreus que tinham se convertido, eles não tinham que permanecer na lei como filhos da Jerusalém, da escravidão, mas para voltar... Porque aí, você quer ver uma outra coisa? Então é pela graça? A graça se tornou uma doutrina morta. Porque as pessoas dizem, não, a doutrina da graça. Graça na Bíblia é a vida de Jesus. A salvação é pela graça, não é isso? A salvação é a vida de Jesus que entrou em mim. Então a graça também não é uma regra. A graça diz isso, a lei diz aquilo. Não. É a lei da graça. É uma coisa só. É o mesmo povo judeu. Deus fez aliança com eles, e para eles entenderem bem a aliança, e principalmente para explicar para o povo, os eruditos, o que eles fizeram? Eles tiveram que catalogar aquilo, classificar, pragmatizar, para as pessoas poderem entender. Mas com Deus, eu não entendo. Eu estava vendo agora o testemunho de uma equatoriana que mora lá nos quintos dos infernos, numa cidade, Lalaramada, menina de 15 anos, pobre numa fase. Eu não entendo, Deus tinha que chamar ou o bispo Miguel, ou o bispo fulano de tal. Não, na mente da igreja hoje é assim. Foi chamar aquela menina, apareceram 2 anjos a ela, levaram ela na escola e disseram, olha... E ela clamava a Deus, ela aprendeu a clamar e Deus mandou o anjo lá e... Tem pessoas... O que aconteceu? Como é que é? Fala aí. Peraí, calma, depois eu vou mandar para você. E o Zan apareceu e disse para ela, você vai ter uma experiência. Não, uma pessoa também foi lá, ela falou, pediu Cara, sinal. ela pediu um sinal, aí de repente chega um servo do Senhor lá dizendo para ela, olha, ela guardou no coração, uma menina de 15 anos, eu digo, o lugar que ela mora é pior do que a Rocinha. Deus não pode se manifestar. A Rocinha é boa pra caramba. Pois é, mas E agora... a tua asa tá cara lá, por causa da vista. Hein? 40 mil uma casinha. Tá cara. Pois é, a dela é pior. Mas o que eu... Mas é um lugar terrível. Tá. Ela foi na Bacana. igreja Tudo e ela se explicado. desviou de 13 aos 15 anos, aí depois ela disse, eu quero Jesus, eu quero ter uma vida autêntica com Jesus. Aí começou a orar durante 15 dias e de repente, 2 anjos apareceram e ela descreveu, e o próprio Espírito Santo, ela falando do Espírito Santo, cara, eu nunca vi nenhum pastor falando. Eu falei, caraca. A produção dela, não dá nem para ver, mas uma menina, você olha no rosto dela. Não, você vê, Essa que ela viu a glória de Deus. Ela viu a glória de Deus. Nós vimos a glória dos homens. Peraí, eu vou resumir, eu quero dar aula. Vai. Eu paguei que eu fui falar nessa menina. Agora termina. Aí ela, tal, eu vou resumir, porque É grande o vídeo. é grande. Ela, depois eu vou mandar para você, eu faço um link. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Aí ela disse, Jesus, eu quero ter uma experiência contigo. Aí o anjo falou para ela, você vai no céu e você vai no inferno. E ela sempre falava, eu quero só no céu, eu não quero nada de inferno. Veja só, a gente diz, Senhor, eu só quero assim. Deus sabe o que é melhor para a gente. Eu só não quero isso. E o anjo falou, não, você vai nos 2. Então se prepara tal dia, tal hora. E ele começou a preparar, ela disse, olha, mas... Aí ela entrou num drama emocional. Será que eu vou sair da escola, vou ser atropelada? Será que eu vou morrer se eu vou ficar doente? Como é que eu vou morrer? Porque ele disse, você vai ter que morrer. Cara, Meu Deus. você imagina, aparece um anjo de noite. Ela tinha, né? Ela deu tudo que ela tinha para as pessoas e falou, se eu voltar da minha morte, eu quero que você me devolva tudo, mas se não voltar, você vai ficar com as minhas coisas. Você imagina, só Deus falando para uma pessoa
Imagina hoje à noite você vai para casa, dá o leitinho lá pro seu neném e tal, isso aqui, vai embora, depois o anjo te pega na cama e fala assim, É vai hoje. morrer, você vai ficar tanto dia, vai no céu ou no inferno. E no céu até eu ia estar bom, me dava agora. Me mandar pro inferno? Mas e aí? E aí, Cara, assim, tem que assistir. aí ela ficou quietinha, não falou nada. De repente, toca na porta dela um ministro da igreja e falou, olha... Deus... Não, quando ela voltou da escola, Quando ela voltou da pediu escola. um sinal, se é realmente hoje que vai acontecer. vai acontecer, que disse o aquele dia. mesmo homem esteja lá em minha casa. Na minha Ela casa. chegou, O cara bateu, falou tudo, ela disse, como que você soube? Porque eu não falei isso para ninguém. Ele disse, o mesmo Deus que você serve falou para mim. Que beleza. Que a gente acha uma beleza, mas você está entendendo? Então, eu quero dizer o seguinte... Mas termina a Aí, história, aí, pelo gira amor de Ah, não, Deus. não vou terminar. Aí quando foi 4 horas da tarde, Um dia. ela começou a sentir uma dor na barriga, todo mundo orando, os amigos na casa dela se reuniram. Ela ficou 4 da 23 tarde, horas morta, foi arrebatada, foi no céu. Ela tava, Deus estava mostrando o inferno, caía lágrima assim. Ela, sem respirar, a mãe botava o espelho, não tinha nada, mas a lágrima caía assim no olho. Enfim, Depois tu assiste. depois... Foi uma O que eu quero mostrar é o seguinte. Caraca. Deus, o nosso chamamento tem que vir do céu. Eu não quero marketing. Eu não quero as coisas óbvias. Eu não quero as coisas desse mundo. Está entendendo? Eu quero ouvir a voz de Deus. Tem uma outra também, a Mary Baxter. Essa você não ouviu. Eu estou lendo o livro dela pela internet e, cara, as coisas espirituais são loucura para o homem natural e não entende porque elas têm que se discernir espiritualmente. Mas hoje a gente fala, porque o pastor está querendo dar. Eu não estou querendo 10, não quero nada. Eu sei o que eu vou dar para Deus. Se é 10, 20, 30 ou nada. Você está entendendo? Eu sei que o meu louvor a Deus tem que ser o louvor que Ele me dá. Se o meu louvor não for misturado com incenso, que o incenso é Jesus, não vale nada. Você vai ser aquele menino gótico com uma voz maravilhosa, o ouvido de Deus vai dizer, estou cansado. O povo de Israel canta louvor todo sábado. Isaías disse, eu estou cansado do louvor de vocês, porque é longe o meu coração. Ora, como ministros da nova aliança, eu não tenho que seguir norma humana nenhuma. Eu não tenho que seguir ritual judaico, ritual de homens, legalismo, cerimônias, rituais religiosos, nenhum. Você pode botar ceia, pode botar... Não, mas tudo está na Bíblia. Está tudo na Bíblia e ninguém entende nada o que a Bíblia diz. Diz. O cara diz, não, mas o batismo é morte, símbolo de morte. Ah, é? Então, Salomão teve 1000 mulheres, estava vivo também. hein? Salomão teve 1000 mulheres. Então, exatamente. Veja, o céu tem que dizer o que aquilo significa. E tem que ser individual. O problema é que às vezes uma pessoa levanta e explica, e mesmo para você ouviu hoje coisas, tal, isso, aquilo. Agora sabe o que você tem que fazer? Vá ao Senhor, clama a Ele, porque Ele vai te falar mais ainda em cima disso. Mais alguma coisa. Hebreus 11:16. Olha o que diz Hebreus 11:16. Eu vou voltar a estudar o livro de Hebreus, porque esse livro é arrebatador. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ou seja, a nossa aspiração é a pátria celestial ou são as coisas daqui? Agora, última coisa. Eu aproveitei no livro de Hebreus e falei, hoje eu vou pegar Hebreus. Como participantes também desse chamamento celestial, nós temos que participar de uma coisa celestial chamado a disciplina divina. Deus é Pai? Então Ele tem que disciplinar. Eu sei que às vezes a igreja... usa isso aí com uma conotação negativa, né? O quê? Super negativo. Fulano está de Da disciplina.
Por isso que eu digo, dependendo da igreja, se você não fizer isso e fizer Especialmente aquilo, quem crê muito na graça de Deus, não crê em disciplina. não crê em disciplina. Mas eu vou te dizer uma coisa, tudo que eu falei, a paz celestial tem que vir do céu, alegria. A minha alegria, se for na base... Hoje, se alguém me der 50 milhões de dólares, Você vai dar o dízimo eu na minha dou... vida, na minha vida. Veja, eu vou dizer, se eu não tiver mais problema nisso, aquilo, eu vou continuar ainda uma pessoa infeliz e tudo mais, sabia? Não, Bernardo. Olha, pelo contrário, você vai... As pessoas estão dizendo, dá pra mim que eu vou te mostrar se eu vou ficar ou não. Vai. A primeira coisa que você perde os amigos. Você perde amigos, você vai ter... O Bernardo sempre fala isso aqui em casa. Você pode até receber, se o céu te der isso. Dinheiro. Porque às vezes eu jogo na loto, sabe? O Bernardo fala, não é nem que você joga, você quer ficar sem seus amigos, sem sua família. Melhor não jogar Veja, e ter uma vida feliz. Mas veja só, Vai fazer uma festa. o que eu quero dizer é o seguinte, Uma fezinha. A católica. se Deus te der esse dinheiro, você vai ser feliz não por causa do dinheiro da bênção em si, mas porque o dom celestial é que te deu. Não é a quantidade, não é o valor, não é 100 milhões ou um real. Não é... O que eu quero mostrar é que as coisas terrenas, elas não são o parâmetro para mim. Tem que ser as coisas celestiais. Agora, Hebreus 12, de 5 a 10. Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Olha, se você não recebe disciplina de Deus do céu, você está ferrado. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? A comparação, né? Com o filho humano e o pai humano. Mas se estáis sem correção, logo se tem tornado participante. Logo sois bastardos e não filhos. Vou dizer uma coisa. Se você falou assim, não, Deus não me disciplina, eu faço tudo bem isso, aquilo. Eu vou dizer uma coisa, você não é filho, você é bastardo. Porque o Filho de Deus, que é iluminado por Ele, que Ele mostra, e Ele mostra 10 vezes, 5 vezes, e você não muda, Ele vai ter que te disciplinar. Mas essa disciplina, o chamamento de Paulo, se o chamamento de Paulo fosse hoje na igreja, hein? A Bíblia diz que ele disciplina para a gente ser participante. Eu vou chegar lá. Participante de quê? Exatamente. Mas veja só, Deus falou assim, Paulo, eu tenho ministério para você, Saulo. Tem? Pode mandar. O meu ministério, logo que ele caiu do cavalo, foi lá na casa do Ananias, ele disse. Aí o Ananias profetizou para ele e falou assim, olha, Jesus está me dizendo que você vai sofrer por causa do Evangelho. O seu ministério, eu vou te mostrar enquanto importa você sofrer pelo meu nome. Pode ir, vai para o teu ministério. Se hoje essa profecia viesse na igreja, pera aí, isso não é o Senhor, isso é da carne. Porque Deus jamais poderia dizer que chamou alguém para mostrar, e Paulo sofreu em todas as áreas. Esse chamamento veio. E quando veio do céu, Paulo não estava nem aí. Ele sofria, era cego de um olho e tal, isso, aquilo, era chicoteado. Ele disse, estou cantando glória a Deus. Ele com Barnabé lá e a gente hoje, cara, a gente se chateia por uma bobagem. Ganhei um ticket hoje, acabou meu dia, perdi meu dinheiro. Olha, a porrinha é por isso. O meu é na base do sono. O dia que eu não durmo, acabou o meu dia. Acabou. Paulo disse em jejuns e em vigília, Paulo dormia pouco. Mas ele aproveitava aí, o Senhor falava com ele. Eu também. Eu também. Mas o que ele disse em vigília, assim, noite, ele disse, eu estou feliz da vida. Sabe por quê? Porque a diferença é, quando você ouve a voz da mãe ou do pai, não é Maria não,
Né? Temos a mãe aqui, por favor. Porque tem gente que ouve a Ave Maria. A mãe é Maria. Pois é. Então ouça a tua mãe, mas é melhor ouvir a disciplina lá, só para terminar. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não haveremos de estar em muito maior submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os pais. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade, ou seja, para recebermos mais da vida dele. Essa disciplina é para aperfeiçoar, para equipar, para me qualificar. Porque essa disciplina tem a ver, sabe com o quê? Com o reino vindouro. As pessoas que estão fugindo da cruz, fugindo do sofrimento, essas pessoas estão fugindo do reino. Elas não vão reinar. E ontem foi ótimo, eu curti a igreja local, como você estava falando, né? A igreja local é o lugar aonde deveríamos ouvir o chamamento celestial. É o lugar que tem maior... Ainda bem que a igreja é um lugar de problemas e de confusão, porque lá eu me confronto e prova se eu estou amadurecido ou não. Paulo disse, quando você vê problema na igreja, vós que sois espirituais, corrigi-os com espírito de brandura. Aí alguém cai na igreja errado, você pá, excomunga. Aí Deus disse, uau. Cortou o braço. Cortou. Aí Deus disse, tenho que disciplinar ele. Ou seja, só uma última coisa. Vamos voltar ao Apocalipse 14. Que horas são? Que horas são? Estou sem... Ali, Vai você, ó. Aqui, olha. Ih, já passou. 10 e 19. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Apocalipse 14. Os vencedores que foram arrebatados, vamos voltar ao Apocalipse 14. Aquelas primícias, os primeiros, lembra que os primeiros? Eu vou fechar com o que eu comecei. Vai divulgar, né? O quê? 13 de junho, horário apóstolo. Do chapéu. Valdomiro. Do chapéu. Mas... Quem é Valdomiro do Chapéu? Não, depois eu te explico, né, Miguel, gente? tá trabalhando na aula, Miguel. Pô. Mas eu quero saber se Eu vou você morreu. Não. 666. É o Tintone. Tem sabedoria, eu quero saber se Miguel. ele morreu. Ó, É o Tintone. quem foi os vencedores arrebatados foram os primeiros, não foram? Que foram comprados da terra. Diz aqui, agora eu vou dizer, agora eu quero fazer uma pergunta. Se ninguém responder, eu vou deixar para a próxima aula, porque a hora já passou. Diz que eles foram comprados da terra, e diz aqui, entoavam um novo cântico que ninguém pode aprender. Que cântico é esse? Que ninguém pode aprender? Porque os cânticos que eu aprendo Cântico na igreja... espiritual, pô. Hein? É um cântico espiritual. Maluco, Mas- Deus. Que cântico é esse que eles cantavam? Louvor. E consequência de quê? Veja, se é espiritual, hoje eu aprendo cânticos na De igreja. repente era Não, Línguas coisas estranhas. estranhas. não, eu hoje canto em língua estranha. Não, mas eu não posso aprender o que você está cantando na Você pode, de repente, você pode cantar a mesma língua e tal. Isso não quer dizer nada. Tá. Não. Não. Subnaias. Veja só. Esse cântico, olha só. Lembra que eles foram arrebatados porque amadureceram? Foram arrebatados como primícias, chegaram diante do trono do Cordeiro. E diante do Cordeiro, a voz dele era como de arpistas. Que isso? Aí eles começaram a entoar um cântico diante do Senhor que ninguém pôde aprender, exceto eles. Tá bom, amor? Eu vou ter mais 3 Quando minutos. ela entra, quando a mãe entra. Hein? Hein? Os dois estão dormindo lá. Então vai ter até meia-noite. Não, meia-noite não. Agora, olha só. Até uns 11 Gente. horas. Fala aí, qual? Muito bem. Acertou? Ninguém acertou? Ninguém acertou? Não, ninguém falou nada. Próxima. Como não? Eu falei vários parados, não aceitou. Palavra celestial. Acabou, né? Acabou.
esse cântico, veja só, qual é a situação? Foram os que cresceram, amadureceram na vida de Deus, não foi isso? Eles foram arrebatados primeiro. Por que eles cresceram, amadureceram e foram arrebatados? Qual era o relacionamento que eles tinham com Deus e o que eles passaram para serem... Sofrimento. Espera aí, sofrimento. Eles negaram a vida deles, não é isso? Eles sofreram. Então, no meio disso, quando eles foram arrebatados e por causa do sofrimento, o fato deles negarem a alma dele, o ego deles, e passaram por lutas, isso tudo, no meio das lutas, eles começaram a glorificar a Deus, e só uma pessoa que passou por lutas e sofrimentos, como a história dessa menina, você acha que ela vai precisar de um corinho do fulano de tal? Eu não tenho nada com corinho contra isso aqui, mas veja só, esse foi um cântico que veio de um profundo relacionamento que ela teve com Deus aqui na terra. E esse cântico nada mais é do que consequência de profundas experiências celestiais que a pessoa teve com Jesus. E isso Tremendo. ninguém ensina. Só o Espírito. Que é consequência das suas dores, das suas lutas. Ou seja, uma pessoa que tem a vida transformada pelo Espírito no seu dia a dia, essa pessoa vai cantar e glorificar a Deus de modo tremendo. Você lembra a história que eu já contei aqui, a história daquela mulher, a mãe de Samuel? Ana. Diana, a mulher amargurada a vida inteira queria isso, queria aquilo e tal, tal, tal. No dia que Deus apareceu a ela e ela recebeu um toque espiritual, na mesma hora, o que ela fez? Que ela era amargurada há anos e anos. O que aconteceu? Você lembra? Você pode ler lá, tem o Cântico de Ana. Ela começou a cantar no Espírito e a profetizar e tal, tal, tal. O cântico dela se tornou um cântico profético. Exatamente. Os primeiros vencedores são os que amadureceram primeiro no campo de Deus, na igreja. Você quer produzir um cântico espiritual? Vá para a igreja. Vai confrontar uns com os outros. Vai confrontar com o pastor, com a mulher do pastor, com o filho do pastor, com os irmãos da igreja. Porque cantar um corinho, tal, isso, aquilo, e ficar na sua e ir embora, é uma coisa. Bom, na próxima aula, nós vamos continuar. Eu quero dizer o seguinte, talvez tudo isso que eu esteja falando vai entrar para um lado e para o outro. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você não crescer e amadurecer, e não for arrebatado vivo, o que pode acontecer muito breve, não tem problema. A partir da próxima aula eu vou te dizer como você vai ter um relacionamento com Deus tremendo. Como você vai ter um cântico espiritual tremendo diariamente. Porque Deus vai criar uma situação no mundo, e eu vou falar o que vai acontecer, talvez nas próximas 2 segundas-feiras, durante o período da grande tribulação. Porque aí, eu sei, você tem comentários. 3 sonhos. Olha, você não glorificou a Deus hoje, aliás, há muito tempo. Você já cantou um corinho na igreja? Se foi, se não foi, eu vou te dizer, Deus vai querer te ensinar. E a melhor coisa, Ele vai te colocar. Eu vou mostrar para vocês, biblicamente, qual vai ser a condição dos próximos dias que nós vamos começar a viver. Tanto na parte da terra, do sol, da lua, das estrelas, como vai acontecer no espírito de angústia dentro das pessoas. Aí você vai aprender. Você acha que tem problema? Eu também acho, quando eu fico sem dormir,
Quando minha mulher não me entende, eu digo, uau, que terrível. Isso não, mas, exato, mas no meio dessa nossa angústia pequena, será que a gente tem glorificado a Deus? Temos criado um cântico novo? Não. Então Deus vai criar realmente uma situação bem terrível e durante 3 anos e meio você vai sofrer isso. E no final dos 3 anos e meio vai ser o segundo arrebatamento dos que amadureceram. Primeiro, olha, você pode escolher hoje, esquece tudo que eu falei. Ah, não creio em nada. Se você praticar, você vai ser arrebatado antes. Senão, você vai sofrer 3 vezes mais e vai ser arrebatado no final dos 3 meses, 3 anos e meio. Eu vou te mostrar a qual Deus vai mover o céu, a terra e o inferno e o abismo. Vão chegar castas de demônios aqui no mundo. Hoje as pessoas já têm medo de demônios. Vocês vão ver o que os demônios que vão sair do poço do abismo vão fazer com os homens. Ai, pastor, eu não quero nem ouvir. Não precisa ouvir. Se você não ouvir, você vai viver. Porque, olha, a única maneira de fazer você buscar o Cristo Celestial, ele está alertando, é tentar fugir dessas coisas. E eu vou te dizer, você não vai acreditar. São coisas tão terríveis, que você acha que a sua falta de sono, o dinheiro que você perdeu aqui, ou isso, aquilo, não traz alegria, ou a viagem que você deixou de fazer, é uau, você está no paraíso e não sabe. Você tem um pastor, você tem uma igreja, seja ela chulé o que for, é melhor, qualquer igreja é melhor do que qualquer lugar nesse mundo. Amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus. Olha, eu às vezes tem tantas coisas, eu digo, Senhor, a única coisa que eu quero é ouvir do Cristo Celestial. Eu também. O que eu quero, olha, E dormir, ótimo, você vai dormir, olha, você vai dormir no seu sono, você vai ser arrebatado ao céu, ao inferno, a debaixo da terra. A gente acha isso estranho, né? Mas Deus está fazendo com as pessoas comuns. Amém? Vamos glorificar o nosso... Era hora da gente agora dizer, Jesus, eu quero ver agora a manifestação dos poderes do reino vindouro. Eu quero, porque se você vive só as coisas terrenas, uau! Eu quero as coisas celestiais. Se eu não tiver mais pão para comer, glória a Deus por isso. Se eu não tiver mais casa para comer, glória a Deus. Mas nada é mais importante, nem o ministério é mais importante do que o Cristo glorificado. Se você tiver um relacionamento com Cristo, o resto é bobagem. Jesus, glória ao teu nome. Ensina. E eu te peço, Senhor, que cada pessoa que está ouvindo entenda não a objetividade do que eu falei, mas a subjetividade, o que está por detrás. Senhor, eu sei que nós nem reconhecemos as coisas tão maravilhosas que nós temos. Os nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa casa, as coisas aqui. Nós achamos que é até produto do nosso esforço. Mas, ó Pai, nós queremos considerar essas coisas como nada, como Paulo disse, isso não é nada. Mas queremos, Senhor, ter as experiências celestiais no nosso espírito. Experiências profundas que vão causar cânticos espirituais no nosso espírito. Que vão causar experiências tremendas para nós abençoarmos os teus filhos que estão cegos, que estão buscando as coisas terrenas, que estão buscando as regras, os mandamentos e as cerimônias, mas estão ignorando o Cristo glorificado celestial. Ó Deus, nós entregamos a Ti aquilo que o Senhor tocar no nosso coração. Porque, ó Deus, eu poderia apresentar as necessidades.
Eu sou uma das pessoas que tem mais necessidades, mas ao mesmo tempo eu não quero mais nada. Porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber o dom celestial, o chamamento, a vocação. Eu quero confirmar a minha eleição para o reino. Deus, eu quero dormir e ainda ser ministrado no meu espírito. Eu quero acordar, eu quero andar e ver os teus anjos, ver a tua glória, ver o teu mover. Ó Deus, eu suplico, eu clamo por experiências profundas e tremendas na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Sem que você tenha que passar primeiro por sofrimentos, mas pela busca que o Senhor está lhe dando. Se você não fizer isso, Deus vai te dar provações tremendas para que você busque a Ele e veja a glória de Deus. A escolha é sua. A escolha é minha. Ou então Deus vai fazer mais ainda. Vai nos provar através dos anos de tribulação que estão por chegar. Obrigado a Deus pela vida de cada um. Obrigado pela disciplina, se tivermos que passar por ela. Porque prova que somos filhos. Ó Deus, eu quero tudo que vem do dom celestial. Em nome de Jesus, que a tua igreja se prepare, vigie, ficaia percebidos. Porque no dia que não espera, ele virá como ladrão, para te arrebatar vivo, ou para que tu fiques e passe o sofrimento glorioso e depois será arrebatado também. Obrigado pela tua palavra, por tudo. Amém. Nós te glorificamos e abençoamos a nossa casa, ó Deus, porque é a nossa igreja verdadeira, a primeira. Eu abençoo a vida de cada um. Eu declaro que o Senhor vai te dar experiências tremendas, como nunca você teve antes. Eu já falei isso uma vez. Mas agora serão experiências tremendas. E você vai começar a glorificar a Deus como nunca. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nossa,